Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula de projeto de esgoto sanitário. O tema da aula de hoje é o tratamento anaeróbio de esgotos através de reatores do tipo WASB. Então eu vou passar para vocês aqui algumas informações como forma de introdução para a gente poder entender melhor como que é esse tratamento e depois como que são feitas as etapas no reator, certo? Então, o que seria esse tratamento anaeróbio de esgotos, né? É denominado assim, tratamento anaeróbio de esgoto, qualquer processo de digestão que resulte na transformação da matéria orgânica biodegradável na ausência de oxidante externo, né? Então, é feito naturalmente. E que tenha produção de metano e dióxido de carbono, certo? Além disso, no tratamento anaeróbio de esgoto, a solução aquosa ela tem a presença de amônia, sulfetos e fosfatos, certo? Então, esse é o tratamento anaeróbio. Ele é um processo biológico, por isso que não envolve, como foi dito anteriormente, oxidantes externos. E ele envolve diversos tipos de micro-organismos, sendo que sempre é na ausência de oxigênio molecular. Então, cada grupo realiza uma etapa específica para poder transformar esses compostos complexos em compostos simples. Então, esse é o processo do tratamento anaeróbio de esgoto. E aí, nesse processo anaeróbio de esgoto, existe a digestão, né? Porque você vai ter o efluente, vai entrar na sua estação, e aí você precisa que esse efluente seja digerido, né? Pelos micro-organismos e tudo mais. E o que acontece? Ele é feito por fases, né? Por estágios. Aqui nesse esquemazinho, ó, tem aqui a matéria orgânica complexa, que é o que vai entrar, né? Como vai chegar o seu efluente, o esgoto. Ele vai ter contato com as bactérias acidificadoras, que são as facultativas, que eu até falei na aula anterior, né? Lá das lagoas. As bactérias facultativas, elas vão fazer essa transformação dos compostos orgânicos complexos em compostos mais simples, certo? E esses compostos mais simples vão se transformar em ácidos orgânicos voláteis. A próxima fase é a fase metânica, que a gente chama de fermentação metânica, né? Que é quando esses ácidos orgânicos eles vão ser transformados em gás metano e gás carbônico, ok? Então, é mais ou menos isso as fases. Eu vou explicar mais adiante, mais detalhadamente. Então, ainda nessa digestão anaeróbia, e falando das fases, né, que eu separei no esqueminha anterior, de forma bem simples, né? Agora, falando de todas as fases que acontecem. A primeira fase que a gente tem é a hidrólise. O que acontece na hidrólise? O material orgânico que é particulado, que fica ali no esgoto, ele é dissolvido de forma que fique com um peso menor, né? Um peso molecular menor. E aí esse processo, ele requer a interferência das chamadas exoenzimas, que são excretadas pelas bactérias fermentativas daquela primeira fase que eu falei para vocês lá da fermentação ácida, certo? E a gente tem a acidogênese, que é o próximo passo. A acidogênese, ou fermentação acidogênica, ela é realizada por um grupo diversificado de bactérias, na maioria são facultativas, né? Como eu falei para vocês anteriormente. E aí ela é importante no sistema de tratamento anaeróbio de esgoto, porque o oxigênio dissolvido que tem nesses esgotos, ele pode se tornar uma substância tóxica. Então, é por isso que é importante o trabalho dessas bactérias facultativas fazendo esse papel da acidogênese. O
A outra etapa, ainda dos estágios de digestão anaeróbia, é a acetogênese. O que é essa acetogênese? É a conversão daqueles produtos da etapa anterior, né? Porque, quando a gente tem a fermentação ácida, as bactérias facultativas e anaeróbias, elas transformam os compostos orgânicos complexos em compostos mais simples. O que seria isso? Carboidratos, lipídios, proteínas. Aí esses carboidratos, lipídios e proteínas são transformados em ácidos voláteis. Isso aí diminui o pH, certo? Então, quando a gente está aqui na acetogênese, a acetogênese ela é a conversão dos produtos da acidogênese, da etapa anterior, em compostos que formam os substratos para a produção de metano, né? Então, acetato, hidrogênio e dióxido de carbono. Uma fração de aproximadamente 70% da DQO, ou seja, da demanda química de oxigênio, originalmente presente, ela vai se converter em ácido acético. E o restante da capacidade de doação de elétrons é concentrado no hidrogênio que é formado, certo? Então, dependendo do estado de oxidação do material orgânico que vai ser digerido, a formação de ácido acético ela pode ser acompanhada pelo surgimento de dióxido de carbono ou de hidrogênio, nessa etapa aqui que é a chamada acetogênese. E a outra etapa é a metanogênese, que a gente também pode chamar de fermentação metânica, né? Então, o metano, ele é produzido pelas bactérias acetotróficas, a partir da redução de ácido acético, ou pelas bactérias hidrogenotróficas, a partir da redução de dióxido de carbono. O que é isso? Essa fermentação metânica, os ácidos orgânicos daquela etapa anterior, da acetogênese, eles vão ser convertidos em metano e gás carbônico. E além disso, tem a produção de aminoácidos, e essa produção de aminoácidos gera compostos de amônia, né? E essa geração de composto de amônia, ele tem acontece uma elevação do pH. Então, a gente tem um aumento do pH aqui nessa fase. Então, de forma bem simples agora, para a gente olhar aqui como que é feita, como que são as etapas. Então, a gente tem a hidrólise aqui em cima, ó. A gente tem águas residuárias domésticas com material orgânico em suspensão. E aí a gente tem a primeira fase aqui, né? Hidrólise e acidogênese, que a gente também pode chamar de fermentação ácida, né? Acidificação, fermentação ácida. Essa parte aqui. Então, a gente tem proteínas, carboidratos e lipídios, certo? Que vão ser transformados em ácidos voláteis, né? E aí a gente tem uma diminuição do pH nessa primeira etapa, a zona grande aqui, né? E aí, no final aqui, mais pro final aqui, a gente tem a fermentação metânica, né? Ou a chamada metanogênese. Então, a gente tem a transformação de ácidos orgânicos, que a gente tinha ácidos complexos, foram transformados em compostos mais simples, né? A gente tem a transformação de ácidos orgânicos em gás metano e em gás carbono, além da produção de amônia, né? E a elevação do pH nesse final aqui, ok? Então, esses são os estágios. E agora, falando do reator, né? Do reator WASB, que é o nosso tema principal da aula de hoje. O que seriam os reatores WASB? Eles são tanques de concreto, ou pode ser de concreto ou pode ser tanques metálicos. Eles podem ser retangulares ou circulares, né? Os quais o esgoto bruto ele tem um acesso pelo fundo do reator. Então, imagina que esse aqui é o corte do reator, né? E eu vou ter acesso do efluente no reator aqui pelo fundo do reator, né? Então, são distribuídos uniformemente, de forma que atravessam uma manta de lodo
ricas em bactérias anaeróbias, que é onde acontece todo esse processo que eu falei para vocês, o tratamento anaeróbio, né? Nessa parte aqui, é cheio de lodo, e é aqui que acontece no primeiro contato do esgoto no reator, né? Então, é onde se processa a digestão, que é o que eu expliquei para vocês anteriormente aqui, ó, os estágios da digestão anaeróbia, certo? E aí, ele obtém, o reator ASB sozinho, ele obtém uma remoção de matéria orgânica, ou seja, de DBO, na faixa de 50% a 70%, certo? O reator, o ASB, ele tem algumas, vamos dizer assim, algumas peculiaridades, né? Dentre elas é que, mesmo ele removendo de 50% a 70%, ele exige um pós-tratamento. Não vai existir uma estação onde você vai ter o tratamento preliminar, segue para o reator ASB e depois você coloca direto no corpo hídrico, entendeu? Ele exige que tenha um pós-tratamento, né? Ele não atende todas as especificações para lançamento, ok? E aí, deixa eu ver o que tem aqui. Uma coisa importante também é que quando a gente tem esse tratamento por reator, a gente libera a água, né? Vamos dizer água, efluente, gás e sólidos, né? Ele consegue liberar esses 3 produtos. Sendo que o sólido, que é o lodo que ele produz, ele tem valor agregado. Então, ele pode ser vendido, ou você pode inocular ele para poder usar em uma outra estação. Enfim, o reator ASB, ele exige alguns cuidados a mais em relação ao efluente, né? Também é preciso ter cuidado em relação ao pH e em relação à produção do gás metano, okay? Que é produzido lá, ele pode ser queimado ou transformado em energia. Ainda em relação ao reator anaeróbio, às vezes vocês podem ver ele escrito como sendo RAFA, né? Reator anaeróbio de fluxo ascendente, mas é a mesma coisa. São só algumas nomenclaturas, depois eu vou falar dessas nomenclaturas para vocês. Em relação ainda aos reatores, o ASB, né, RAFA, a biomassa que tem ali dentro do reator, ela cresce e se dispersa no meio, né, no meio ali do efluente. E ela não é aderida ao meio suporte, né, como no caso de filtros. Então, ela se dispersa ali naquele meio. E aí, com aquelas reações que eu falei para vocês, que acontece no meio anaeróbio, há uma geração de gás, né? Principalmente o gás metano e o gás carbônico, que é o que eu falei para vocês lá. E aí gera também algumas bolhas, que são chamadas de escumas, né? Na parte superior do reator, certo? E isso também carrega alguns tipos de sólidos, né? A gente tem alguma porcentagem aí de sólido, a diferenciação de sólidos nesse esgoto devido a essa forma com que o esgoto passa pelo reator, vamos dizer assim. Então, na parte superior dos reatores é instalada uma estrutura e essa estrutura ela é capaz de promover a separação da fase sólida, fase líquida e fase gasosa. Então, fase sólida a gente vai ter o lodo, fase líquida a gente vai ter o efluente, né, tratado ali do reator, e a fase gasosa a gente vai ter gás carbônico e gás metano, certo? E ela é construída de forma que isso daí é separado, né, mas retorna a biomassa em suspensão para a base do reator, certo? E aí possibilita a saída do gás metano de forma canalizada, né? Então, ele faz essa separação, eleva esses produtos e depois faz a separação
para a base do reator. Algumas coisas importantes em relação ao reator WASB são, em relação ao gás metano. Quando esse gás ele é produzido em grande quantidade, você pode aproveitar ele como fonte de energia, né? Quando ele é produzido em grande quantidade, algumas estações utilizam ele para gerar energia, né? Agora, quando ele é produzido em pequenas quantidades, né? Aí não compensa, aí é melhor ele ser queimado. Então, ele é queimado e lançado para a atmosfera. O efluente que sai do reator, como eu falei para vocês anteriormente, ele não adquire condições para ser lançado em corpos receptores, né? Em corpos hídricos receptores. Por quê? Ainda que a DBO, né, seja alta, tem um aspecto desagradável, ele tem também mau odor, né? E tem uma elevada concentração de nitrogênio e fósforo. E aí, por causa dessa elevada concentração de nitrogênio e fósforo, é necessário a inclusão de um pós-tratamento, né? Ou seja, de um tratamento secundário. E aí você pode fazer isso inserindo uma lagoa facultativa, que foi o que nós dimensionamos na aula anterior, né? Ou tratamento por escoamento superficial no solo, tratamento em áreas alagadas, enfim. Aqui em Gurupi, a estação de tratamento, a Pouso do Meio, ela vai ter uma intervenção agora, né? Mas antes da intervenção, ela é um reator WASB, seguido de lagoa facultativa. Tem, em média, uma remoção de DBO de 85%, né? E agora, aqui falando algumas vantagens, e depois eu vou retornar nessas vantagens, né, do reator para vocês. Dentre as vantagens apresentadas por esse tipo de reator, a gente tem o requerimento de área, né, que é bem menor, principalmente se comparado às lagoas de estabilização, né, é muito menor. E entre as desvantagens, a gente tem a sensibilidade à variação de carga. Apesar dele receber vários tipos de carga, né, de DBO, ele tem uma certa sensibilidade e aí ele necessita que tenha um pessoal bem treinado para poder operar, senão a gente não tem aquela digestão lá dentro do reator de forma segura. Tem o mau desempenho no tratamento de águas residuárias que sejam ricas em óleos e graxas, ou também que contenham substâncias tóxicas, né? As principais desvantagens desse sistema de tratamento são o custo de instalação, manutenção e operação, e aí ele torna a instalação dele um pouco interessante, né? Em áreas que não são urbanas, certo? E requer um nível de especialização melhor, né? Ainda em relação ao reator WASB, ele foi iniciado o uso dele aqui no Brasil na década de 80, o lugar que tem mais, que mais se utiliza reatores desta categoria é o Paraná, tem mais de 200 unidades. E agora, em relação à nomenclatura, a gente tem várias nomenclaturas para falar do mesmo reator, né? Então, tem DAFA, digestor anaeróbio de fluxo ascendente, RAFA, reator anaeróbio de fluxo ascendente, RALF, reator anaeróbio de leito fluidilizado, RAFAL, então, o ASB. Então, tem algumas nomenclaturas que são usadas aí pelo Brasil. Agora, só mostrando para vocês aqui como que é o princípio do funcionamento, né?
O afluente, então, ele chega aqui por essa parte de baixo do reator, né? Tem contato aqui com o leito de lodo. E é aqui que acontece, né, nesse leito de lodo, é aqui que acontece o processo anaeróbio, né, da digestão anaeróbia. Então, aqui, nessa primeira fase, que é o compartimento de digestão, a gente tem de 4 a 10% de sólidos totais, certo? Na parte mais superior aqui do meio do reator, a gente tem a geração de bolhas de gás e das partículas de lodo que saíram aqui dessa primeira fase. Então, a gente tem aqui uma manta de lodo. E aqui no final, né, perto aqui dos coletores, a gente tem de 1,5% a 3% de sólidos totais. Aqui nas laterais do reator, terão os defletores de gás, né? E é aqui que começa aquela separação que eu falei para vocês, né? Que ele faz a separação dos sólidos, líquidos e gases, certo? E aí a gente tem essa separação aqui e retorna para o final aqui o leito de novo, né? O lodo de novo retorna aqui para o fundo, né? A gente tem essa mistura toda, mas aqui quando a gente faz a separação, a gente tem a saída do gás aqui em cima, aqui a gente tem o coletor do efluente, né? Então, da parte líquida. E aqui a gente tem um compartimento de decantação, ou seja, o que tiver aqui nesse efluente que seja necessário decantar, né, para descer aqui, ele vai ser feito aqui nesse compartimento de decantação. Então, dessa partículazinha de lodo e vem aqui para o final novamente. Então, é mais ou menos esse aqui o esquema de um reator anaeróbio de fluxo ascendente. E agora falando novamente em relação às vantagens e desvantagens, né? As vantagens do reator comparado às lagoas de estabilização. A gente tem lagoa de estabilização, tanque séptico e filtro anaeróbio, né? A gente tem menor tempo de detenção hidráulica, não coloquei aqui, mas tem um menor tempo de detenção hidráulica, maior facilidade no controle de mau odor do que lagoas de estabilização anaeróbia, tá? Maior eficiência do que um tanque séptico e ele não necessita de suporte para micro-organismos como os filtros anaeróbios, certo? Agora, as desvantagens, né? Ele tem grande interferência de flutuações de vazão quando comparado às lagoas anaeróbias. A operação dele é mais complexa e, geralmente, o período de partida é maior. O que é esse período de partida? Como a gente tem uma digestão que depende de bactérias, de micro-organismos, certo? Você precisa que, quando você montar o reator, você vai colocar esses micro-organismos lá para poder dar partida no seu sistema, certo? Esse período aí, ele é maior do que dos outros sistemas que a gente está comparando aqui, né? O período do reator de fluxo ascendente, anaeróbio de fluxo ascendente. Agora, em relação aos processos aeróbios, né? Quando a gente tem a presença de oxigênio. Aos processos aeróbios convencionais. Então, a gente tem baixa produção de lodo, né? Uma vantagem. Baixa demanda diária. Baixo custo de implantação e operação em relação ao processo aeróbio, né? Baixo consumo de energia. Então, uma das vantagens principais do reator WASB é que ele não demanda energia, né? Apesar de ser um reator, tudo é feito biologicamente, né? Apenas na estação elevatória, que é para bombear o esgoto até chegar a ele, nele mesmo a gente não tem demanda de energia, né? É tudo feito biologicamente. É diferente dos sistemas que tem, dos sistemas aeróbios, que você precisa de um equipamento mecânico para fazer essa aeração, certo? A produção de biogás e metano, né, que pode ser utilizado então como combustível, é uma vantagem.
Boa desidratabilidade do lodo. Então, esse lodo ele fica bem sequinho, né? E você pode utilizar para algumas coisas. E depois eu vou citar para vocês aqui. O reinício de operação é relativamente rápido e tem uma elevada concentração de lodo excedente. E aí, esse lodo excedente tem algumas peculiaridades, como ele é rico em condicionados de solo, né? Tem um alto teor de matéria orgânica, só que ele também tem um probleminha, ele não pode ser utilizado como adubo, porque o nitrogênio, o fósforo e o potássio que tem nele é baixo, né? Então, ele não é usado para adubo. Vamos lá. E como desvantagem, comparado ao processo aeróbio, aos processos aeróbios convencionais, a gente tem a possibilidade de exalar malodores, né? Gás sulfídrico. A operação dele é um pouquinho mais complexa, né? Tem um elevado período de partida. Então, quando você for começar, você vai colocar lá, vai preparar todo o ambiente. Isso aí vai demorar em média de 3 a 6 meses. E tem uma necessidade de pós-tratamento, porque a eficiência dele na remoção de DBO e de DQO é em torno de 65% a 75%. Na verdade, de 50% a 75%, certo? Então, essa aqui é uma foto bem antiga, 2009, que é um reator de uma das estações de tratamento de esgoto de Palmas, na época que ainda era Saneatins, era a ET Vila União, hoje ela é chamada ET Norte. E aí era um reator seguido de lagoa facultativa. Agradeço vocês por terem assistido, vou deixar uns exercícios para vocês resolverem. Até a próxima aula.